nessa noite. Através dos cânticos, das orações, agradecemos ao nosso Deus pela ressurreição. Como disse o apóstolo Paulo, se Cristo não ressuscitou, inútil, vã é a nossa pregação. Mas nós cremos que Ele ressuscitou. Ao terceiro dia, Ele se levantou com o seu corpo glorificado ali para nos dizer que é verdade tudo aquilo que o Senhor falou, tudo aquilo que Ele disse. Então, eu gostaria de meditar um pouco mais com você nessa noite. Abra sua Bíblia comigo. Lá em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 28, do versículo 1 ao 10. À medida que você encontrar, fique de pé em reverência à palavra de Deus. Mateus, capítulo 28, o último capítulo de Mateus 28, do versículo 1 ao 10. O tema da nossa mensagem nessa noite é o poder da ressurreição de Cristo. Vamos meditar nessa passagem e aqui ouvir aquilo que Deus comunica ao nosso coração nessa passagem. Diz assim, Mateus 28, do versículo 1 ao 10. Passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o túmulo. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, removeu a pedra e sentou sobre ela. O aspecto dele era como um relâmpago, e a sua roupa era branca como a neve. E os guardas, com medo do anjo, tremeram e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tenham medo. Sei que vocês procuram Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver onde ele jazia. Agora vão depressa e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. É como acabei de dizer a vocês. E retirando-se elas apressadamente do túmulo, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar isso aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam à Galileia e lá eles me verão. Feche seus olhos, curve sua fronte. Meu Senhor, estamos diante da Tua presença para Te pedir nesse momento que o Senhor nos ajude no entendimento da Tua palavra. Meu Pai, abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos para que possamos aqui nos alegrar, Senhor, com tudo aquilo que esse texto nos diz acerca do Senhor. Seja com cada um aqui nessa noite, seja comigo, assim eu te peço. E já te agradeço, crendo que Tu farás bem mais, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. A igreja pode se assentar. Meus irmãos, foi no primeiro dia da semana que Jesus ressuscitou. E este primeiro dia da semana é o domingo. Eu lembro-me ainda, na minha infância, que todas as vezes que chegava o domingo, tinha-se aquela sensação de que tudo parava. De que o comércio não abria, de que as pessoas não trabalhavam naquele dia, porque aquele dia era um dia especial. E eu, como criança curiosa, sempre desejei saber por que era assim. Com o tempo descobri que o domingo, que significa o dia do Senhor, é isso que quer dizer domingo, é um momento especial para nós que somos cristãos, porque foi no domingo que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. Nós estamos aqui reunidos nessa noite para lembrar e nos alegrar pelo fato do nosso Senhor Jesus Cristo ter ressuscitado. Nesse dia nós lembramos o que Deus fez por nós. E antes de nós irmos aqui para esse texto, eu gostaria de lembrar a você algumas graças e algumas bênçãos que Jesus trouxe para nós com a ressurreição e no domingo. Primeiramente, irmãos, Ele morreu para sofrer o castigo dos nossos pecados. Jesus, Ele morreu naquela cruz, na sexta-feira, Ele tomou sobre si a nossa dor, os nossos pecados, e ao final daquele dia, Ele disse estar consumado, dizendo numa frase bastante emblemática para nós, Deus meu, por que me desamparaste?
Eu não sei se você sabe, mas essas palavras de Jesus, elas querem dizer, em termos teológicos, que naquele momento Deus estava colocando sobre o seu Filho os nossos pecados. Jesus, santo e perfeito, estava tomando sobre si os nossos pecados, sofrendo o castigo por cada pensamento, por cada ato, por cada ação que nós realizamos. Na sexta-feira, chamada Sexta-feira da Paixão, estava lá o nosso Senhor sofrendo pelos nossos pecados. E quando olhamos para a cruz do Calvário, lembramos dessa graça. Porque por mais que viéssemos a sofrer, não seríamos capazes de sofrer e aguentar e permanecer vivos sofrendo o juízo de Deus. Era necessário que o próprio Deus tomasse sobre si o nosso castigo. E foi assim que Ele fez com Cristo Jesus. Mas não só isso, meus irmãos. Jesus, Ele também cumpriu as Escrituras, morrendo para que creiamos nas suas palavras. Antes de Jesus experimentar a cruz, os profetas já falavam que Jesus iria sofrer. Se você lembrar, o profeta Isaías, no capítulo 53, ele nos diz, irmãos, que o servo chamado de sofredor levaria sobre si as nossas enfermidades. Ele seria ali castigado para que nós tivéssemos a paz. Meus irmãos, quando Cristo veio a este mundo e começou então a pregar o Evangelho, ele disse em vários momentos aos discípulos: olha, eu serei levado a Jerusalém, sofrerei lá, morrerei, mas lembrem-se que ao terceiro dia eu vou ressuscitar. É possível que os discípulos não dessem muita atenção ao que Jesus dizia, ou talvez até pensassem o seguinte: não, ele está usando uma certa parábola, uma linguagem figurada, mas morrer e ressuscitar, não é bem isso que ele quer dizer. Isso nós podemos deduzir porque os discípulos precisaram ser lembrados, no final de tudo, que havia essa profecia nas palavras de Jesus, que Ele ressuscitaria. Meus irmãos, Jesus ressuscita para cumprir aquilo que Ele nos prometeu, de maneira que quando nós ouvimos hoje as palavras de Cristo, irmãos, nenhuma delas vão se passar sem que se cumpra, porque tudo que o nosso Senhor falou, Ele cumpriu e ainda vai cumprir. A Páscoa para nós, meus irmãos, tem duas faces. Primeiramente, a face da morte, a face da dor, a face do sangue derramado naquela cruz em nosso favor. Mas o outro lado da Páscoa é para nós, irmãos, a ressurreição ao terceiro dia. Nós, irmãos, não falamos de um Cristo que ficou aprisionado numa sepultura, nós falamos de um Cristo que está vivo, com quem nos relacionamos, com quem oramos e pedimos e apresentamos a Ele as nossas necessidades. O nosso Deus não está morto. Maria, José, Damião, todos eles morreram e não ressuscitaram, mas o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, porque o nosso Deus é Deus vivo. Ao terceiro dia Ele ressuscitou. Meus queridos irmãos, o Evangelho de Mateus que nós acabamos de ler não é um composto de escritos aleatórios. Quando nós lemos aqui o Evangelho, todas as palavras, todas as histórias que estão aqui nesse Evangelho, elas estão aí com uma intenção. Elas foram postas para que nós pudéssemos notar desde o momento em que o Messias chega a este mundo até o clímax, o ápice do seu ministério, que foi exatamente no momento da ressurreição. Meus irmãos, ele nos narra o ministério de Cristo Jesus. E Mateus, pela sua ótica, ele descreve, ele mostra Jesus para que nós entendamos que Jesus de fato é aquele que foi prometido pelas profecias. Em inúmeras passagens da Escritura você vai encontrar aqui no Evangelho de Mateus a referência dizendo para se cumprir o que havia sido dito. Por quê? Porque as palavras, a profecia já havia sido dada com antecedência. Todos os eventos desse Evangelho, irmãos, estão organizados para nos mostrar que o nosso Senhor de fato morreu como homem, levou sobre si os nossos pecados lá na cruz, mas Ele não permaneceu na sepultura, Ele ressuscitou. E, meus irmãos, em Cristo Deus estabeleceu a paz conosco, foi obra da mão dEle, foi obra da sua graça e do seu favor para conosco. E nós devemos nos lembrar, irmãos, de que a Bíblia, ela não é um livro como alguns pensam, onde o homem está no centro e eu busco aqui saber o que é que a Bíblia tem a dizer para o homem. Meus irmãos, a Bíblia
fala de Deus. Deus está no centro das Escrituras, e para lermos a Bíblia de forma correta, entendermos a mensagem do Evangelho, nós precisamos buscar Deus nas Escrituras e perguntar: Senhor, o que foi que tu fizeste por mim? A palavra de Deus tem uma mensagem maravilhosa, uma boa notícia para você. E esta boa notícia é que Ele veio a este mundo, se encarnou, tomou a forma de servo, sofreu, morreu naquela cruz pelos teus pecados e ressuscitou ao terceiro dia. Meus queridos irmãos, a ressurreição de Cristo nos garante o poder do Evangelho. E eu queria que você notasse isso comigo nessa passagem que nós iremos aqui nos debruçar um pouco mais sobre ela. A ressurreição de Cristo nos mostra, irmãos, o poder do Evangelho, um poder tal que a pedra que tapava ali o sepulcro não pôde resistir o poder de Deus que operou em Cristo Jesus. Isso traz para nós aqui algumas implicações. E eu queria que você notasse comigo. Primeira delas, meus irmãos, nós devemos ouvir a boa notícia que Deus deseja comunicar. A boa notícia da ressurreição. Deus é o primeiro que quer que eu e você saibamos que Cristo Jesus não permaneceu na sepultura. Ele é o primeiro que deseja que você entenda que Jesus Cristo ressuscitou. E é isso que essa passagem vai nos mostrar. Foi Deus quem tomou a iniciativa de comunicar a ressurreição do Evangelho. Observe comigo do versículo 1 ao versículo 5. Diz aqui no versículo 1, passado o sábado, no começo do primeiro dia da semana, Maria Madalena e Maria vão ao sepulcro. Alguns estudiosos, inclusive outros evangelhos, narram que elas iam com especiarias, porque elas imaginavam que iriam encontrar lá Jesus, o seu corpo, e iriam ali ungir ele, né? Iriam fazer ali o embalsamento dele. Só que tem um problema: quando elas chegam ali ao sepulcro, o sepulcro está lacrado. Uma pedra grandiosa estava posta no sepulcro e elas não podiam ter contato com o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez naquele momento elas tenham pensado: que decepção, eu queria ter pelo menos o último contato com o meu Senhor Jesus e poder ali cuidar dele, do seu corpo ali que havia sido moído na cruz do Calvário. No versículo 2, diz então que quando aquelas mulheres estavam a contemplar aquela pedra, houve um grande terremoto. Mas não foi um terremoto qualquer, porque associado àquele terremoto apareceu anjos. Embora Mateus declare no singular anjo, a gente vai perceber em outros evangelhos que era no plural, eram anjos que estavam ali. Aquele terremoto aconteceu e aquelas mulheres ficaram apavoradas. Imagine você passando por um terremoto e de repente o que você contempla é um anjo. Diz o texto sagrado que a face daqueles anjos eram como que raios, ou seja, não se conseguia distinguir bem a face deles, mas eram como raios que elas estavam vendo ali de forma luminosa, resplandecente na face daqueles anjos. E aqueles anjos então fazem aquilo que Maria e Maria Madalena não podiam fazer. Eles vão lá e retiram a pedra. Percebam que vem do céu aqueles que querem comunicar que aquele que estava dentro da sepultura não está mais, ele ressuscitou. Meus irmãos, a aparição dos anjos foi de tal maneira surpreendente que aqueles que estavam zelando e cuidando ali daquele lugar, eles caíram desmaiados, tamanho susto. Terremoto vem, 2 seres angelicais aparecem, eles desmaiam. Aí você pergunta: mas por que essa segurança toda no sepulcro de Jesus? Por que colocar lá soldados para vigiarem aquele sepulcro? Observe o que diz o capítulo 27, versículo 64. Diz assim: portanto, mande que o túmulo seja guardado com segurança até o terceiro dia, para que não aconteça que, vindo os discípulos dele, de Jesus, o roubem e depois digam ao povo: ressuscitou dos mortos. Vejam só a trama dos religiosos. Eles sabiam e eles tinham ouvido em algum momento que Jesus tinha dito que iria ressuscitar. Só que aqui eles estão conversando com quem, irmãos? Eles estão conversando aqui com Pilatos. E eles dizem a Pilatos o seguinte: olha, Pilatos, providencia soldados para ficar lá no túmulo,
porque se alguém roubar o corpo de Jesus e disser que o que ele disse se cumpriu, que ele ressuscitaria ao terceiro dia, isso vai ser um problema maior para a nossa religião. Como é que nós vamos prosperar se tudo que esse homem falou está se cumprindo? Então, Pilatos ordena que os soldados vão ali até aquele sepulcro e eles ficam vigilantes. Só que quando os anjos vêm, irmãos, o pavor foi tanto que aqueles guardas caíram ali desmaiados, esmorecidos, as mulheres começaram a tremer, a pedra foi tirada do seu lugar e aquele túmulo, irmãos, estava vazio, não havia nada dentro dele. Deus, através daqueles anjos, estavam dizendo: olhem, observem, vejam com os próprios olhos de vocês que não há ninguém aqui e que a profecia que Jesus falou está cumprida. Meus irmãos, foi o próprio Deus quem quis que os discípulos pudessem ter conhecimento da mensagem da ressurreição. Assim como Ele quer hoje que eu e você saibamos que Cristo não permaneceu lá na sepultura, Ele é vivo, Ele ressuscitou, Ele está à destra do Pai, Ele está aqui conosco nessa noite também. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo não é um fruto da imaginação humana. E se você observar com mais detalhe tudo isso aqui, você vai ver que não dava para criar uma história dessa, irmãos. Não dava. Embora os religiosos achassem que alguém poderia ter a imaginação que tiveram, mas não dava. E aí eu queria aqui apresentar para você um detalhe que naquela época, irmãos, complicava ainda mais toda essa situação. Além dos rumores dos religiosos de uma possível conspiração, havia o fato de que o testemunho de mulher era algo totalmente desacreditado. Vejam só como é que Deus faz. Deus escolhe mulheres para comunicarem a ressurreição. Só que tem um detalhe: socialmente e culturalmente as mulheres, o testemunho delas não eram acreditado. Mas só que mulher tem uma coisa: mulher gosta de falar. Deus capacitou as mulheres com a capacidade linguística fora do normal. Eu tenho uma menina e tenho um menino em casa. Quando eu escuto Mariana conversando, eu acho que ela fala umas 300 palavras por minuto para comunicar as coisas e tal. A capacidade de falar e de dizer as coisas, irmãos, isso é próprio das mulheres. E Deus escolhe quem? Aquelas mulheres para irem ao túmulo e presenciarem a ressurreição. Jesus não estava lá. Só que aquelas mulheres, embora tivessem todo o poder de comunicação, elas eram desacreditadas socialmente. De maneira que quando elas chegam para comunicar aos discípulos, alguns dizem: eu não acredito num negócio desse. Vocês estão com conversa. Meus queridos irmãos, a ressurreição não é fruto da imaginação do homem. A ressurreição de Cristo é a mensagem do céu que nós precisamos entender. Meus irmãos, não é exagero dizer que a ressurreição é a doutrina fundamental na qual a igreja está firmada. Irmãos, tudo que nós estamos fazendo aqui, toda a nossa esperança, a certeza do perdão dos nossos pecados, de que Jesus cumpriu de fato o sacrifício pelos nossos pecados, tudo isso, irmãos, na sua essência, depende da veracidade da ressurreição. Deus, Ele quer que saibamos que seu Filho não ficou na sepultura. Você que está aqui nessa noite, que talvez até diga que serve, adora a Jesus. Ontem eu via uma coisa um vídeo lá de uma pessoa muito famosa, dizendo que, assim, não frequentava igreja, mas era cristã. E que não gostava tanto desse Cristo que se fala por aí. E aí a pessoa falava tanto de Cristo, e aí ela começou a dar definições do que é Cristo. E aí ela começou a dizer o seguinte: mas Jesus é paz, Jesus é amor. Meus irmãos, parece uma coisa, né, bíblica. Mas Jesus é um ser humano, de carne e osso, que ressuscitou ao terceiro dia. Jesus não é uma ideia. Jesus é um homem, é um ser, e irmãos, e mais do que isso, de forma extraordinária, esse ser humano como eu e você, que um dia nós provaremos lá a morte se Jesus não vier antes, ele ressuscitou
Irmãos, ele abriu a sepultura, ele saiu da sepultura. Nós precisamos afirmar isso para que a gente não vá nessa onda secularista e mundana que descrede um Jesus histórico e coloca sentimentos, expressões e adjetivos em Jesus e esquecem e não afirmam porque não conseguem crer que Jesus é um ser histórico, que Jesus é um ser humano. Meus queridos irmãos, uma vez que esse fato ocorreu, nossa esperança está firmada na certeza de que um dia também receberemos um corpo que vencerá a morte. Que vencerá a morte. A morte não é a parada da gente. A gente todos os dias está dando um passo em direção a ela, mas nós já não temos o que temer. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus tirou o poder da morte. Porque Ele ressuscitou. Ele pagou os nossos pecados. A palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Não é assim? A consequência de cada pecado é a morte, mas você não vai mais morrer a morte eterna, porque Cristo já morreu. Então a morte para nós, irmãos, é o início de uma vida que durará sem fim ao lado do nosso Deus, não é o fim. Quando aquelas mulheres contemplaram então que o túmulo estava vazio, agora elas tinham o conteúdo da mensagem que elas deveriam proclamar a todos, que Jesus não permaneceu na sepultura, que Jesus ressuscitou. Amém, meus irmãos? A ressurreição de Cristo nos garante o poder do Evangelho, porque o que nós estamos falando aqui não é algo natural. O que nós estamos falando aqui é de um ser humano de carne e osso como eu e você, que ressuscitou pelo poder de Deus, para que o mundo veja o poder nele, o poder de Deus nele. Uma vez que entendemos a ressurreição, tomamos conhecimento da mensagem que Deus deseja nos comunicar aqui nessa noite. Ele te trouxe aqui para você saber que Cristo não é paz, esperança, amor. Cristo também é, e acima de tudo isso, um ser humano que passou, que saiu da sepultura, que ressuscitou pelo poder de Deus. Também devemos atentar para algo mais nessa passagem, perceba comigo aí na sua Bíblia. Nós devemos confiar no Evangelho anunciado por Cristo. Meus irmãos, o Evangelho é prova do poder de Deus, e nós devemos confiar no Evangelho anunciado por Cristo. Jesus, com antecedência, anunciou com antecedência que ressuscitaria ao terceiro dia. É assim que se cumpriu. Você imagina alguém dizendo para você o seguinte: olha, eu morrerei daqui provavelmente alguns dias e ressuscitarei ao terceiro dia. Humanamente falando, você diria, você está louco, porque quando alguém vai ser enterrado ali no cemitério de São José, ele fica lá e não sai de lá. Embora a mente possa especular com as suas assombrações, um fantasma que vai ver, um vulto ou coisa do tipo, a gente não ouve ou não vê alguém que foi morto, ressurreto, ressuscitado. Meus irmãos, Jesus já conversava isso com os seus discípulos. Não foi uma novidade. Dentro do Evangelho, da boa nova que Deus tem para mim e para você, Jesus já tinha incluído: eu vou ressuscitar, entendam isso. A sepultura não será o meu fim. Eu não ficarei preso lá, ninguém vai encontrar meus ossos. Ao terceiro dia eu ressuscitarei. O problema é que os ouvidos dos discípulos, irmãos, é aquele tipo de ouvido negligente, que escuta uma coisa e daqui a pouco esquece. Os discípulos, inclusive Pedro, quando ouviu Jesus dizendo que ressuscitaria ao terceiro dia, sabe o que ele fez? Ele chamou Jesus à parte e disse: Jesus, vem aqui, para de contar essa história aí, porque isso não fica bem para você. Dizer que vai morrer, o Senhor é um líder forte, o Senhor tem que bancar a aparência de que ninguém pode me vencer, eu sou o super-homem. Sabe o que Jesus disse a Pedro depois disso? Arreda, Satanás, que tu não entende as coisas de Deus, tu não sabe o que Deus está falando. Jesus havia comunicado: eu vou ressuscitar. Abra sua Bíblia comigo e veja lá, Mateus capítulo 16, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor, Mateus 16, versículo 21. Desde esse tempo, Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, fosse morto e no terceiro dia ressuscitasse. Agora abra mais à frente, capítulo 17 de Mateus, versículo 23. Diz o seguinte:
e estes o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos ficaram muito tristes. Olha que coisa. Ele vai ressuscitar e os discípulos ficam tristes. Por que será, irmãos? Por que será? Aqui eu abro um parênteses. Às vezes a gente quer fazer um Cristo segundo a nossa imagem e semelhança. E quando a gente quer criar um Cristo segundo a nossa imagem e semelhança, a gente vai se decepcionar. Porque não tem como enquadrar Jesus dentro dos nossos pensamentos. Jesus é maior do que os nossos pensamentos. Jesus, irmãos, está para além daquilo que nós podemos entender. Meus irmãos, ainda observe no versículo 20 e 19. Diz assim: e entregá-lo aos gentios, para ser zombado, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Meus irmãos, aqui no Evangelho de Mateus, nós encontramos pelo menos nessas passagens aqui, 3 vezes Jesus dizendo: eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar, eu vou ressuscitar. Aí você chega lá no momento que Jesus morre, o que é que acontece com os discípulos? Total desespero. E por que que isso acontece? Porque eles não confiaram, porque eles não entenderam o que Jesus estava transmitindo a eles. Eles ainda eram crianças no entendimento para ver e saber o que Jesus iria fazer ali quando ele morresse e ressuscitasse ao terceiro dia. Meus queridos irmãos, as palavras de Jesus estavam sendo confirmadas pelos anjos. Quando os anjos encontram então ali Maria Madalena e a outra Maria dentro daquele túmulo, os anjos confirmam então que o que Jesus havia dito estava acontecendo ali. Perceba comigo agora, volte lá para o capítulo 28. Diz assim no versículo 6: ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito, venham ver onde ele jazia. Percebam que os anjos estão dizendo o quê? Lembra do que Jesus havia dito anteriormente? Ele não disse que iria ressuscitar? Eu vim dos céus, estamos aqui agora para mostrar a vocês que o que ele havia dito se cumpriu. E eu imagino aqueles anjos entrando dentro ali da sepultura e dizendo: olha, o corpo estava aqui, não está mais, observe aí, procure Maria. E como a mulher tem aquele olhar de raio-x, eu imagino elas olhando de cima a baixo: cadê? Se fosse um homem, talvez olhasse num ponto lá e nem visse nada mais, mas eram mulheres que estavam ali. Não pense que é por acaso não, meus irmãos. Aquelas mulheres estavam ali porque as mulheres têm uma capacidade que não é a mesma coisa dos homens, né? E aquelas mulheres olharam e os anjos dizendo: olha, ele jazia aqui, não jaz mais, ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Sabe o que é que Deus queria no coração daquelas mulheres? Que elas lembrassem do que Jesus já havia dito, que ele ressuscitaria. E então, com aquela demonstração de que o corpo não estava mais lá, o coração delas pudesse confiar nas palavras de Jesus. Confiar nas palavras de Jesus. O fato de Cristo não estar mais na sepultura, irmãos, nos dá certeza, nos dá convicção de que aquilo que o nosso Senhor falou, Ele vai cumprir. Há muita coisa ainda para ser cumprida, irmãos, e nós estamos na expectativa do que Ele tem para nós. Ele disse que ressuscitaria e vai ressuscitar. Ele diz que vai enxugar as lágrimas do seu povo. Ele vai nos dar um novo corpo, um novo nome. Haverá um tempo, irmãos, em que o pecado não mais existirá. Estaremos com um corpo na presença de Deus, gozando a eternidade com o nosso Senhor. Isso ainda não se cumpriu, mas vai se cumprir. E nós não podemos fazer ouvido de mercador, como fizeram lá os discípulos. Por isso que ficaram atormentados. Diz a história que Pedro, quando Jesus foi crucificado, sabe o que ele fez? Pegou as redes, começou a limpar as redes. Em outras palavras, queria voltar à pescaria de peixe, não mais de homens. Sabe por que ficaram desacreditados? Um teólogo chamado Herman Bavinck, ele diz, irmãos, que a comunicação da ressurreição por aquelas mulheres foi um vivificar da fé dos discípulos. Porque depois da morte de Jesus, na sexta-feira,
Aqueles ficaram abatidos, achando que tudo tinha cessado, que os planos tinham ido por água abaixo. Mas aí as mulheres chegam e dizem: Ele ressuscitou, a palavra dele se cumpriu, o que ele falou é verdade, e nós precisamos nos lembrar isso, irmãos. Há muita coisa que Jesus tem para nós ainda, e nós precisamos aguardar com expectativa, com firmeza, com vigilância aquilo que o Senhor tem para nós. A ressurreição nos lembra disso. Precisamos confiar nas palavras do nosso Senhor. Não queira ser o mais miserável dos homens e das mulheres, achando que toda a existência se resume a isso aqui. Daqui a pouco a gente vai partir daqui, meus irmãos. Se vivermos bem, viveremos 100 anos, quem sabe até um pouquinho mais, como o nosso irmão Francisco viveu, 104 anos. Né? Quem sabe viveremos tudo isso, irmãos. Mas saiba de uma coisa, meus irmãos: a morte para nós é lucro. Na morte, o corruptível será transformado pelo incorruptível. Assim como Jesus esteve naquela sepultura, com um corpo corruptível, Ele ressuscitou glorificado e recebeu de Deus um corpo que não morre mais, para habitar eternamente com Deus. E isso não se resume a Jesus, se resume a você e a mim. Sabe por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus pela fé, porque confiamos no que Ele nos prometeu, porque Ele diz que há promessa para mim e para você, que Deus vai nos restaurar. Meus irmãos, há muitas promessas que ainda precisam ser cumpridas, de acordo com o que Jesus nos ensinou. Ele cumpre tudo o que promete, assim como um dia Ele ressuscitou para nos provar as suas palavras, um dia Ele nos dará tudo o que prometeu em seu Evangelho, e veremos de forma concreta aquilo que Ele nos prometeu, o que para nós, enquanto está na fé, está no entendimento que Ele nos dá pelo Espírito Santo, mais à frente veremos com os nossos próprios olhos. Veremos, irmãos, aqueles que já partiram, pessoas, irmãos queridos nossos aqui. Veremos de novo, irmãos, não mais com um corpo debilitado e fraco. Alguns acreditam que provavelmente com um corpo rejuvenescido, um corpo de jovem, de garoto, de garota, onde nós viveremos eternamente com Deus, nos saboreando a árvore da vida, irmãos, que nos dará a eternidade. Tudo isso está para se cumprir, e nós não podemos esquecer disso, como aqueles discípulos esqueceram e ficaram atormentados, achando que agora era o fim de tudo. Jesus morreu, não tem mais jeito. Meus irmãos, a ressurreição de Cristo nos garante o poder do Evangelho que nós cremos. É desejo de Deus que saibamos que Jesus venceu a morte e não ficou na sepultura. Ele cumpriu tudo aquilo que nos ensinou. Por fim, meus irmãos, a ressurreição de Cristo nos garante o poder do Evangelho. E por isso devemos proclamar com alegria e temor a ressurreição do nosso Senhor. A ressurreição do nosso Senhor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem é que você tem anunciado? Você tem anunciado um sentimento, como alguns dizem, Jesus é alegria. Jesus é a esperança. A gente precisa anunciar Jesus que foi homem, que continua homem de carne e osso. De carne e osso. Meus irmãos, a ressurreição é uma mensagem urgente. E eu queria que você notasse agora comigo, no versículo 7 e 8, o que é que acontece aqui nesse episódio. Depois que os anjos dizem a Maria, as duas Marias que estavam lá aqui na ótica de Mateus, ele diz o seguinte: agora vão devagar e digam aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. É assim? Agora vão? Quando é que uma coisa tem que acontecer depressa? Quando é urgente. Maria, olhem aqui, olhem, não está mais aqui o corpo dele. Saiam rapidamente e vão ao encontro aqueles corações pesarosos, entristecidos dos discípulos, com aqueles corações desanimados, vão ao encontro deles, porque é urgente essa mensagem. A mensagem da ressurreição é urgente para o coração daqueles que estão abatidos, deprimidos, entristecidos. Aqueles anjos queriam que essa mensagem não ficasse ali, não fosse levada de qualquer forma, mas fosse levada de forma urgente. Meus irmãos, ainda na continuação diz assim: e vai adiante de vocês, né? Ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. E como acabei
é como acabei de dizer a vocês. Então, o que é que os anjos fazem aqui? Comunicam aquelas mulheres e dizem a elas: vão depressa, saiam daqui, numa linguagem mais nordestina, na carreira. Saiam daqui correndo e vão ao encontro dos discípulos e digam a ele: olha, ele ressuscitou. Aí você diz: pastor, quando aquelas mulheres chegassem lá, eles iriam dizer: até que enfim ressuscitou. Mas quando as mulheres chegam lá, meus irmãos, os discípulos ainda continuam, incrédulos. Alguns dizem: eu preciso ir até a sepultura. Outros dizem como Tomé: eu só acredito se eu ver. Se ele me mostrar as marcas lá, eu vou acreditar. Mas se ele não me mostrar, está difícil. Meus queridos irmãos, os discípulos deveriam lembrar que a ressurreição aconteceria ao terceiro dia. As mulheres deveriam voltar aos discípulos e comunicar isso rapidamente. Elas não ouviram apenas o que os anjos disseram, elas viram o próprio Jesus. E aí perceba como Mateus vai nos mostrar o reforço aqui, porque as mulheres, embora tivessem ouvido o que os anjos tinham falado, elas não tinham visto ainda Jesus ressurreto. Elas estavam apenas na mensagem comunicada pelos anjos. Mas observe agora no versículo 9 e 10 o que é que acontece. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram os pés dele e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não tenham medo, vão dizer aos meus irmãos, que são os discípulos, que se dirijam a Galileia e lá eles me verão. Percebam duas coisas aqui. Primeiro, a mensagem vinda dos céus através dos anjos. Os anjos falam de uma mensagem. Se ficasse até aí, alguém poderia sugestionar o seguinte: mas foi história de mulheres. Talvez tenha sido só uma visão devido ao anseio e expectativa daquelas mulheres. Então elas, muito ansiosas, acabaram vendo coisas e disseram: foi Jesus. Elas poderiam, se essa história tivesse parado aí. Mas Mateus diz, irmãos, que quando aquelas mulheres saem, em algum momento, não exatamente, a gente não consegue determinar isso, mas em algum momento, com quem é que aquelas mulheres se encontram? Com Jesus. E a mensagem que estava no coração e na mente, agora elas viam. Quando Jesus disse salve, alguma coisa identificou Jesus, quem sabe o timbre de voz, quem sabe uma expressão costumeira de Jesus. E quando aquelas mulheres ouviram que era o Mestre ressuscitado, o que foi que elas fizeram, meus irmãos? Se lançaram aos pés de Jesus, abraçaram os pés dele e choraram, dizendo: a tua palavra é verdadeira, tu não permaneceste lá, tu estás aqui conosco, tu estás vivo. Meus irmãos, este é o nosso Senhor, ele está vivo, meus irmãos, e ele não foi só uma mensagem ouvida, viram, tocaram, pegaram nele. Meus queridos irmãos, a ressurreição era motivo de grande alegria. No versículo 8, então, diz que aquelas mulheres, e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram para anunciar aos discípulos. Agora perceba o que é que aquelas mulheres estão sentindo aqui. Medo. Medo porque, lembrem-se, havia ocorrido um terremoto. Os anjos apareceram, seres com a face resplandecente, como raio, como relâmpago na face deles. O terremoto havia acontecido, soldados caídos à beira do sepulcro, aquelas mulheres amedrontadas com tudo que viram. Elas saem ali num misto, como eu e você muitas vezes estamos, de medo e alegria, a gente não sabe bem qual é o que prevalece. Elas estavam com tudo isso aí dentro de si. Irmãos, diz o texto que era com alegria, não era com tristeza. Embora seus corações estivessem temerosos por tudo o que viram, as mulheres também estavam cheias de alegria. O coração delas saltava e dizia: nosso mestre ressuscitou, nosso mestre ressuscitou. Elas podiam testemunhar de que tudo o que Jesus ensinou era verdade. E os discípulos precisavam entender isso e ouvir isto. Jesus, ele ressuscitou. E é esse o evento mais importante da nossa fé.
Ele não está morto. O evento mais importante da nossa fé, meus irmãos, é o fato de que nós temos a esperança de que um dia esse corpo aqui, ele vai se deteriorar e vai para a sepultura. Restarão apenas os nossos ossos aqui por uma parte de tempo. Mas a mensagem da ressurreição nos diz que o nosso fim não é lá. Que tudo não se acaba lá, pelo contrário, irmãos. Lá nós estaremos mais próximos e alcançaremos a nossa morada eterna, o lugar de descanso eterno ao lado do nosso Deus. A morte perdeu sua força com a ressurreição de Jesus. Aqueles que creem nele, em Cristo, já não temem a morte, porque só aqueles que amaram mais esse século do que a glória de Deus, aqueles que puseram seu coração mais nesse mundo do que na glória de Deus, é que se entristecem diante do fato de que não viverão eternamente. Se Jesus não voltar antes, morrerão. Meus irmãos, é por coisas como essa que Paulo vai dizer o seguinte: morrer para mim é lucro, não é prejuízo. Paulo diz: morrer para mim é lucro, por quê? Porque não há nada melhor do que estar ao lado de Deus. Agora deixa eu dizer uma coisa a você que está nos escutando nessa noite. Talvez você pense: poxa, se morrer traz tanto lucro assim, eu vou tirar a minha vida. Não. Eu não estou aqui incentivando a esse ato. Eu estou aqui lhe dando a mensagem para você se preparar para o dia que Deus soberanamente te chamar. Eu estou aqui dando para você uma notícia que te prepara para o porvir. Que não deixe o seu coração ficar amedrontado com as notícias da medicina, com o que o médico vai dizer, ou com a velhice que está batendo a porta aí da sua vida, ou com as dores que têm cercado a sua vida. O que eu estou dizendo aqui é que se você crê em Cristo Jesus, de que você está unido a Ele pela fé, você já não tem mais o que temer a morte, seja ela chegando amanhã, depois, ou seja ela quando ela chegar. Nós não temos mais o que temer, porque o nosso Senhor ressuscitou. Ele é o primogênito, o primeiro, as primícias da ressurreição. Ele é o primeiro, irmãos, aquele que ressuscitou para estar à direita de Deus, como um dia nós estaremos eternamente. O Evangelho, ele é poderoso para afastar de nós o pavor da morte. Havia no século XVI, XVII, melhor dizendo, chamados puritanos. E os puritanos eram homens que zelavam pela palavra de Deus, que queriam de fato ter uma vida pautada e fundamentada pelas Escrituras. Foram chamados de puritanos porque o desejo de viver segundo a palavra deles os tornava tão diferente da sua sociedade, que então começaram a intitular eles de forma pejorativa de puritanos. Por quê? Porque eles eram puros, considerados diferentes dos demais, porque tinham uma vida na família, no seu viver diário diferente, porque queriam viver a palavra de Deus. E você sabe qual era o critério utilizado por eles para julgar um cristão maduro? O destemor diante da morte. Todas as vezes que eles começavam com alguém, e alguém se mostrava medroso: mas eu estou com medo e tal. Precisa entender o Evangelho, precisa crer. Meus irmãos, isso é libertador. E aqui eu abro um parênteses. É libertador por quê? Porque hoje tem tanta gente ansiosa, tem tanta gente apavorada, irmãos. Tem tanta gente sem conseguir dormir, tomando lá remédio, né? Rivotril e tantos outros. E que a doença mental que estão sofrendo, o aperto e a opressão que estão sofrendo, é porque todos os dias lembram: eu vou morrer um dia. E se eles não são lembrados disso, a mídia tenta maquiar a morte para você. Só que quando você chega em casa e a doença chega, a morte diz: eu estou chegando. É libertador a ressurreição, sabe por quê, meus irmãos? Porque nós cremos no Senhor, que não nos deixa mais temer a morte. Porque a morte já não é mais aquele inimigo cruel que fica me atormentando, tirando minha noite de sono. Eu olho para ela e digo: olha, você não tem mais poder sobre mim. No dia que eu partir, eu estarei com Deus. O diabo perdeu todas as suas forças, sabe por quê? Porque ele não pode mais gerar pavor no meu coração. E nem no seu, sabe por quê? Porque o amor de Cristo lança fora todo medo. Agora pense um pouquinho. Qual é a causa da ansiedade? Qual é o gatilho de toda ansiedade?
Medo. Medo. O amor provado na ressurreição de Cristo Jesus lança fora todo medo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você vai para casa hoje, vai dormir em paz. Vai dormir tranquilo. Porque o teu coração vai se agarrar a essa verdade da ressurreição. E vai dizer: eu não tenho mais o que temer o amanhã. Eu não tenho mais por que ficar atormentado, atormentada, sem conseguir dormir à noite com medo disso. Sabe por quê? Porque agora a sepultura já não é o meu fim. Agora eu viverei eternamente com o Senhor até o dia, nessa existência que Ele quiser. Meus queridos irmãos, é libertador tudo isso. É libertador, e é por isso que nós precisamos proclamar essa geração doentia dos nossos dias. Jovens doentes, jovens apavorados, sem sentido para a vida, tentando tirar a vida, irmãos, porque não encontram um sentido maior para a existência. Tentando aliviar a dor emocional do seu próprio coração, acreditando que pondo uma corda no pescoço e se enforcando vai resolver. Irmãos, pessoas estão carentes e necessitadas de ouvir, irmãos, a mensagem da ressurreição, que é libertadora. E que eu e você precisamos proclamar. Não tema, é Deus quem usa essa mensagem no coração do pecador. Não é a eloquência minha do pregador, de quem quer que seja, não, meus irmãos, é o Espírito Santo que usa a palavra, que faz com que essa mensagem viva dentro do nosso coração e nos encha de uma convicção tal, que a gente diz: agora eu estou tranquilo, não tenho mais o que temer. A gente entra, irmãos, num momento de descanso, é no descanso de Deus para nós, né? O shalom de Deus para nós. Quando a gente sabe que o nosso Deus já providenciou a libertação da morte, Ele ressuscitou. A ressurreição prova o poder do Evangelho de Cristo. Prova porque mostra que Deus foi poderoso a ponto de lançar para longe as portas da sepultura. Para experimentar esse poder, nós devemos participar da ressurreição de Cristo. E você diz: pastor, como eu vou participar dessa ressurreição de Cristo? Pela fé. A fé é a certeza no invisível. A fé é a certeza de que Deus falou, como Ele está falando ao teu coração nessa noite. E você responde então ao que Deus está falando ao teu coração, crendo com toda a convicção nesse fato, crendo naquilo que Ele fala. E quando você vive então, confiante nesse fato, você passa a viver por fé. A sua atitude vai ser diferente. E eu digo mais algo a você: se você não crê na ressurreição, você vai crer em outras coisas. Você vai crer no renil para tentar ficar mais jovem, viver o quanto você quiser. Você vai gastar todo o teu dinheiro na academia, tentando malhar para manter o corpo firme por algum tempo. Você vai fazer uma série de dietas, vai tomar tudo no mundo para tentar se manter um pouco mais, e no final tudo isso vai ser frustração completa. Porque, embora isso nos deixe jovem, nos faça ter até um período de saúde, não pode nos dar a vida eterna. Não pode nos dar o descanso aqui nessa existência. E quem não teme o amanhã, né? Sabe por quê? Porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele não está morto. Vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus. Que o quê? Que vivo está. Fiquemos de pé, vamos orar, aleluia. Aleluia, meu Pai, nós te louvamos, Senhor, porque Tu estás vivo, Senhor. Porque a sepultura não pôde te deter, Senhor, nem nada pode te deter. E nós estamos aqui, Deus, porque somos participantes também da Tua ressurreição.
Meu Deus, fomos batizados no teu corpo e na tua morte, morremos com o Senhor, e ao terceiro dia ressuscitamos com o Senhor, e temos hoje essa viva esperança, meu Pai. Pai, eu te peço, aumenta a nossa fé, Senhor, aumenta a nossa certeza. Meu Deus, que o pavor que esse mundo tem causado em nossas vidas, Senhor, não nos assole, mas que nós venhamos aqui viver com fé naquilo que o Senhor nos promete, naquilo que o Senhor nos diz na tua santa palavra. Meu Deus, livra-nos do pavor, livra-nos, liberta, Deus. Sua palavra diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu te peço por essa irmã, meu Deus, que veio aqui nessa noite com o coração preso, que tem contemplado as cadeias da sua prisão, que tem chorado amargamente no desespero, Senhor. Oh Pai, Tu és o Deus que quebra o coração, Tu és o Deus que transforma o coração, Pai. Dá fé, Senhor, para que o coração viva, para que as cadeias desse mundo, Pai, não mais existam. Meu Deus, eu te peço, seja com a tua serva, seja com ela, Deus, dá essa graça, toma esse teu servo também. Meu Deus, que talvez não esteja contemplando aquilo que tem prendido a sua vida, mas que tem vivido todos os dias, Senhor, a trabalhar, a correr atrás do vento, porque no final de tudo, a paz não tem encontrado. Meu Deus, que o teu evangelho, Deus, seja fonte para saciar a sede destes. Que o teu evangelho, Pai, lhes dê a certeza, a convicção de vida, Senhor, aqui nessa existência e no porvir. Meu Pai, eu te peço assim, que a ressurreição do Senhor seja um evento, Deus, de grande alegria, sempre para a tua igreja, para nós, Senhor. Porque nós estamos fundamentados no fato de que o Senhor ressuscitou e de que um dia nós também ressuscitaremos contigo. Receberemos um novo corpo, não mais corruptível, mas um corpo eterno, para viver na eternidade. Meu Pai, eu te peço assim, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo aqui presente nessa noite. Que nessa semana, Deus, essa mensagem possa ressoar de forma alta em nossos corações. E que nós possamos estar firmados naquilo que o Senhor nos promete na tua palavra. Eu te peço assim, recebe a nossa gratidão, recebe o nosso culto nessa noite. Assim eu te oro e te agradeço em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e do Espírito Santo estejam sobre todos, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. A igreja se assenta por um instante.